A Polícia Federal abriu inquérito para investigar as causas. A Marina Demore acompanha a situação em loco e traz as atualizações. Marina, mostra pra gente, o nível da labareda ainda está bastante alto ou os combatentes conseguiram pelo menos diminuir um pouco esse foco de incêndio? Uribe, os focos de incêndio continuam ativos aqui no Parque Nacional de Brasília, mas a gente percebe que a situação melhorou um pouco em relação àquela que a gente mostrou no começo do Bastidores. Eu vou pedir para o nosso repórter cinematográfico, Francenildo Palacios, para mostrar para vocês como é que está nesse momento. A gente via ainda há pouco chamas muito altas aqui bem próximo de onde a gente está. Agora a gente vê que essas chamas diminuíram, mas ainda tem muita fumaça. E essa fumaça está se espalhando por toda a capital federal. Essa é uma situação que vem se arrastando desde ontem. Esse incêndio começou por volta das 11 da manhã de domingo. Desde então, equipes dos bombeiros, do ICMBio, brigadistas, estão empenhados numa força-tarefa enorme para tentar conter esse incêndio que ainda não está controlado. Muito pelo contrário, nas últimas horas ele se espalhou de uma forma bastante significativa, apesar de todo esse esforço que está sendo feito. Inclusive, agora à tarde vai ser feito um reforço na equipe, né? Tem mais gente, outros brigadistas chegando, vindos da Chapada dos Veadeiros, em Goiás, por exemplo, para atuar no combate às chamas aqui no Parque Nacional de Brasília. São equipes que estavam empenhadas num incêndio gigantesco que tomou conta da Chapada na semana passada e que agora estão vindo, então, prestar essa ajuda, esse socorro aqui para as equipes de Brasília que até então não estão dando conta desse recado porque o fogo está se espalhando e ainda tem o fator da seca que acaba piorando toda a situação, contribuindo para que o fogo se alastre de forma ainda mais rápida. A Polícia Federal está investigando as causas desse incêndio. O inquérito foi aberto ainda ontem, domingo, para apurar se de fato essas chamas, foram causadas por ação humana, o que é a principal suspeita, porque nessa época do ano de seca, o pessoal aqui, os técnicos do ICMBio, estavam explicando toda essa questão para a gente um pouco mais cedo. Nessa época, como não tem chuva, não tem raio. E geralmente os incêndios que são provocados pela natureza, eles vêm por conta de raios, E como não tem raio, não tem como ter sido por causas naturais, digamos assim. Então, o principal indício é de que esse incêndio tenha sido provocado de alguma forma por ação humana e isso está sendo investigado. Os agentes da Polícia Federal estiveram aqui mais cedo, fizeram uma perícia no local onde esse fogo começou, que é ali perto da Granja do Torto, que é um dos prédios que pertencem, um dos imóveis que pertencem ao governo federal. Então, tudo isso está sendo apurado por essa equipe da Polícia Federal e também com os agentes que estão prestando todo esse apoio nesse trabalho de perícia que está sendo feito. 2 aeronaves, helicópteros do Corpo de Bombeiros estão sobrevoando aqui a região desde cedo também para fazer esse monitoramento, para acompanhar o avanço das chamas. Existe uma preocupação também com umas residências que estão aqui dentro do Parque Nacional. São 9 casas funcionais, são imóveis destinados à moradia de alguns funcionários. Então, algumas dessas pessoas tiveram que deixar essas casas e agora há pouco equipes aqui do ICMBio estavam se deslocando para o local onde ficam esses imóveis para retirar, por exemplo, botijões de gás para evitar alguma tragédia ainda maior. Ontem a gente acompanhou também o estado de saúde de um bombeiro que precisou ser levado para um hospital depois de sofrer queimaduras aqui durante esse trabalho de combate aos focos de incêndio que ainda estava bem no comecinho ontem e a gente viu se intensificando então durante a noite, durante a madrugada e que está se estendendo agora também no período já da tarde dessa segunda-feira, mas é uma situação, Uribe, que tem chamado muita atenção e que tem feito com que o poder público volte o olhar para essas queimadas. Mais cedo, o presidente Lula se reuniu lá no Palácio do Planalto com alguns de seus ministros, com a ministra Marina Silva, por exemplo, também com o presidente do IBAMA para discutir medidas que precisam ser tomadas de forma
imediata. Essa reunião foi interrompida para que o presidente pudesse participar de um outro compromisso no Palácio do Itamaraty, mas deve ser retomada no período da tarde e logo em seguida está prevista uma coletiva de imprensa para que anúncios do governo federal sejam feitos de medidas a serem adotadas de forma emergencial para tentar conter o avanço dos incêndios florestais, das queimadas, não só aqui em Brasília, não só aqui no Distrito Federal, que registra, por exemplo, pelo menos 15 ocorrências na manhã dessa segunda-feira, né? Mas em todo o país. A gente estava vendo a Carol Queiroz falando da situação da Amazônia, também tem a situação no Pantanal, que tem sido bastante alarmante. Então, o governo federal deve fazer esse anúncio hoje à tarde, uma expectativa de uma liberação de mais de 500 milhões de reais em crédito destinados, então, para essas medidas na tentativa de amenizar um pouco essa situação, Uribe. E só para encerrar, são 146 dias sem chuva aqui em Brasília, situação que piora ainda mais a incidência de incêndios, a qualidade do ar e agora com as queimadas, né, que acabam se espalhando de forma mais rápida por conta da vegetação seca e fazendo com que a gente sinta muitos efeitos na nossa saúde, principalmente também efeitos, prejuízos para o meio ambiente. Então, não está fácil para quem mora aqui em Brasília, está sofrendo bastante por conta das queimadas, por conta da seca, mas a situação está tentando, né? O pessoal aqui está tentando contornar tudo isso, está tentando combater esse incêndio e a gente está torcendo para que os bombeiros, para que as equipes tenham êxito ainda hoje, para que essa situação comece a ser amenizada, viu? Quase 24 horas de incêndio no Parque Nacional de Brasília. Nós tivemos ontem o presidente Lula fazendo sobrevoo. O assunto foi discutido em reunião ministerial há pouco. A Marina trouxe a informação que eu e a Cristiane Norberto confirmamos com algumas fontes do governo federal. Deve ser uma medida provisória de pelo menos 500 milhões para que consiga contornar essa situação do parque e também outras áreas do país, como, por exemplo, regiões como o Complexo do Xingu, o sul do Amazonas, o leste do Pará, regiões de mata fechada, onde não chega por via terrestres nenhum combatente. Então é preciso que haja um reforço de aviões que joguem água sobre essas labaredas. Eu conversei ontem com o ministro da Defesa, José Múcio Monteiro. Ele disse que os aviões serão cedidos, aviões das Forças Armadas. Eles agora calculam quantos aviões serão disponibilizados. É uma situação bastante emergencial. Eu estava conversando com fontes do governo do Distrito Federal, amiga? E eles me diziam, sim, você está ainda não, Marina, mas fica aqui comigo. O que a gente tinha era uma questão principal sobre como foi causado esse incêndio. A informação última que a gente tem é que pessoas colocaram fogo fora do Parque Nacional, na região da Granja do Torto, e aí esse fogo perdeu o controle e foi até, infelizmente, o Parque Nacional, que seria, na verdade, a utilização do fogo para a queima de lixo. Esse é um grande problema do Distrito Federal. Há alguns locais, alguns distritos, algumas ocupações onde o sistema de lixo não chega. Simplesmente você não tem caminhão de lixo. E aí as pessoas colocam fogo e o fogo se descontrola. Marina, fala pra gente, eu gostaria que você citasse a sua experiência pessoal, como foi seu dia ontem e hoje, porque hoje eu acordei e eu achei que estava pegando fogo minha casa, porque era um cheiro insuportável de fumaça. Uribe, para falar a verdade, assim, eu mal consegui dormir à noite com esse cheiro, né, de queimada o tempo todo, a casa toda tomada por fumaça e não tem muito o que ser feito nessa situação, né? Desde ontem à tarde a gente começou a perceber essa fumaça densa na cidade. Eu até estava de plantão ontem e preciso fazer um ajuste sobre o que eu disse, porque eu estava conversando com a Muriel ao vivo e ela me perguntou como é que estava a situação das queimadas aqui em Brasília, e eu falei, olha, Muriel, me surpreendi com o céu azul nesse domingo, porque de fato, de manhã, o céu ainda estava azul, mas o incêndio começou ali por volta das 11h20 da manhã, quando foi 2, 3 horas da tarde, já estava tudo tomado por fumaça, então esse cenário mudou muito rapidamente, então a noite não foi fácil, enquanto os brigadistas, os bombeiros estavam aqui lutando madrugada adentro, tentando apagar esse fogo, as pessoas na cidade estavam sofrendo
sofrendo, tentando dormir, e esse é o relato de todos os nossos colegas que estão aqui também tentando acompanhar. Muitos moram na mesma região do Plano Piloto, que é bem aqui próximo ao Parque Nacional. O parque fica bem no finalzinho da Asa Norte, para quem não conhece Brasília entender essa dinâmica, né? O parque fica no finalzinho da Asa Norte, uma área bastante residencial. Então, quem mora no final da Asa Norte, quem mora na região central de Brasília, sentiu bastante esse ar pesado, esse cheiro de queimado, que desde ontem não sai das nossas narinas, viu? Tá uma situação bastante complicada. Sobre as investigações da Polícia Federal, como eu disse agora há pouco, né? Agentes da PF estiveram aqui logo pela manhã para fazer essa perícia, para fazer essa análise e investigar as causas do incêndio. O inquérito já foi aberto, essa perícia, portanto, já foi feita. Oficialmente, não se fala sobre as causas, né, ou sobre o que de fato teria causado esse incêndio, mas conversando em off, né, tanto com policiais como também com o pessoal aqui do ICMBio, o que eles dizem é o seguinte: mais de 90%, 99% de chance desse incêndio ter começado por conta da ação humana. Então, isso está sendo apurado, o pessoal está fazendo levantamento de imagens de satélite, de imagens também de câmeras de segurança do parque, do entorno, para tentar entender como é que esse fogo começou e se alastrou de uma forma tão rápida e devastadora, viu, Uribe? Marina Demori, muito obrigado pelas informações. Se proteja, beba água, utilize máscara se você puder.